Oi pessoal, tudo bem? Então agora nós vamos voltar para falar sobre a competência 4. Essa competência, ela ficou muito famosa, vamos dizer assim, tudo que é de Enem ficou famoso, né? Porque a mídia gosta bastante de falar desse vestibular. Mas ela ficou famosa porque é nela que nós avaliamos os recursos coesivos e principalmente o uso das conjunções. E acho que vocês já devem saber que no Enem você precisa diversificar o emprego desses recursos, desses conectivos, para garantir a progressão do texto. Mas hoje eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês o que mais que a gente avalia nessa competência e também entrar em um pouco mais de detalhes, dar alguns exemplos e falar um pouco desse processo chamado de coesão, que na verdade é o que é avaliado nessa competência, tá? Então veja, o Enem chama essa competência, né, e diz que vai avaliar através dessa competência a sua capacidade de demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Não podemos nos esquecer que o nosso objetivo com a prova do Enem é tecer um ponto de vista sobre um determinado problema social e, para defender esse ponto de vista sobre esse problema social, você o defende através de argumentos e, por final, você vai chegar na proposta de uma solução. Mas para que isso aconteça, ou seja, para que você consiga progredir em relação a colocar sua tese, seus argumentos, sua proposta de solução, né, a sua intervenção, você precisa amarrar as suas ideias. Você precisa fazer a costura do texto. Não é à toa que coesão, né, essa palavra vem do verbo coser, vem da ideia de tecer, de você de fato costurar coisas. E na língua, e muito mais na escrita, nós tecemos a escrita, nós costuramos a escrita com mecanismos linguísticos. Mecanismos são recursos, estratégias e linguísticos, linguagem. São recursos que a gente tem na nossa linguagem para fazer essas amarrações. Veja que o Enem vai avaliar qual é o seu nível de profundidade, o quanto você consegue ou não fazer isso. Veja que eu não estou considerando o nível 0, eu estou considerando a partir do momento que você consegue fazer isso, quais são os níveis de avaliação. Veja que um aluno nota 40 é que faz essa articulação de forma muito precária, ele não consegue amarrar. Né? Não é o caso dos nossos alunos, não é o caso de vocês que estão assistindo esse vídeo. Vocês provavelmente devem estar do 120 ao 200. Então a gente precisa entender o que é um aluno de forma alguma, né? O que é um texto, né, dentro da nota 120, o que é um texto 160, o que é um texto 200. O 120 é um texto que há articulação, só que essa articulação ela acontece de forma mediana. Seja por uma falta de releitura, ou seja por não saber usar adequadamente alguns conectivos, você comete algumas inadequações. Quer ver um exemplo de inadequação muito comum? O contudo. O contudo é um conectivo que é a mesma coisa que no entanto, todavia, entretanto, mas. Só que às vezes, e eu penso que pela proximidade sonora da ideia de contudo, vocês acham que contudo, uma única palavra, é a mesma coisa que portanto. E não é. Ele é o oposto de mas, porém, contudo, no entanto, todavia. Beleza? A ideia de você ter um repertório diversificado de conectivos. Por isso que você precisa estudar conjunções, estudar os operadores argumentativos, né? Como que eu uso a linguagem, que recursos, que palavras, que expressões da língua eu tenho à minha disposição para dar uma ideia de conclusão, de explicação, de conformidade, né? De adversidade dentro do meu texto. Um aluno 160, né, já é um aluno que ele tem uma diversidade desses recursos e que ele escreve e articula com poucas inadequações, mas essas inadequações ainda existem. Já o aluno que consegue chegar no 200, né, que é a nossa meta, o que a gente espera, é um aluno que articula muito bem as partes do texto e que apresenta um repertório diversificado de recursos coesivos. Meninos, vou fazer um pequeno desenho aqui, vou pegar um giz desse lado para que a gente possa fazer esse desenho, para vocês entenderem uma coisa. Quando eu falo do texto, ok? O texto, ele tem os parágrafos, certo? E aí eu preciso pensar o seguinte, cada parágrafo é como se fosse um mini texto, ok?
Então, eu preciso empregar recursos coesivos, tanto para fazer a coesão, ou seja, a ligação dentro de cada parágrafo, que é uma coesão horizontal, quanto eu preciso fazer a coesão vertical desses textos, ou seja, eu preciso amarrar um parágrafo no outro. Por isso que quem articula bem as partes do texto é um aluno que faz tanto o movimento de articular um parágrafo ao outro, quanto articular os períodos dentro do parágrafo, deixando muito bem, né, essa ligação entre os sentidos colocados. Mas, Gabi, significa que o único recurso que eu tenho à minha disposição são os operadores argumentativos? De forma alguma. Nós temos algumas outras estratégias de retomada, estratégias para evitar repetições que entram na coesão, que é a competência 4. Tudo bem? Então, vamos de forma bem sistemática entender o que a gente avalia na competência 4. A gente avalia a presença dos recursos coesivos, que são a coesão sequencial, referencial, lexical. No material que vocês têm da aula, existe uma explicação específica sobre cada um deles. Gabi, eu preciso ficar, preciso saber esses nomes? Não, você precisa, na verdade, fazer no seu texto, por isso que a gente vai analisar alguns exemplos para dar conta disso. Mas para que você saiba, a sequencial se refere a todos os recursos que você utiliza no seu texto para que ele possa progredir, portanto, para que as ideias do seu texto tenham uma sequência. Para garantir essa sequenciação do texto, um dos recursos que são um dos recursos mais utilizados, que é um recurso super famoso, são os operadores argumentativos, os conectivos. Agora, a coesão referencial é a que recupera os referentes do texto, ou seja, a que eu estou me referindo. E eu posso ter recursos dentro do meu texto, ora para poder repetir, ou ora para poder me referenciar, aliás, a algo que eu já disse, ou às vezes eu preciso ter recursos para me referir a algo que eu ainda vou dizer, né? Então, esses recursos, esses mecanismos que a gente emprega, têm a ver com a coesão referencial. Já a coesão lexical são escolhas de palavras. Lexical sempre tem a ver com léxico, léxico, palavra. O que eu estou tentando fazer aqui quando eu uso uma coesão lexical? Empregar sinônimos, hiperônimos, palavras que vão evitar com que eu repita outras. Mas, Gabi, quer dizer que eu não posso fazer nenhum tipo de repetição no meu texto? Cuidado! Por exemplo, o tema da aula de hoje, ou seja, o tema que vocês vão escrever é violência urbana. Isso é um conceito. Provavelmente você vai se referir a ele mais de uma vez ao escrever o seu texto. E tudo bem, porque violência urbana é um tema, é o foco. Então, se ele aparecer 2 ou 3 vezes no seu texto, não é um problema. É porque o referente principal do seu texto é violência urbana. Qual é o problema? O problema é quando você não usa outras estratégias para evitar essa repetição, e essas estratégias elas existem, como emprego de pronomes, como uso de um pronome mais um substantivo, né? um hiperônimo, estratégias que evitariam essa repetição. Tudo bem? Deu para entender isso? É claro que também é complicado quando você, ao tentar evitar a repetição, por exemplo, de um conceito, você tenta empregar outro que não tenha o mesmo sentido. E aí você comete, na verdade, equívocos dentro do seu texto, tá? Então, são cuidados que a gente tem que ter. Veja, além desses recursos, né, coesivos de progredir o texto, fazer a referência, evitar repetições, eu tenho que ter cuidado, e eu avalio nessa competência, as inadequações. Não basta você simplesmente variar o uso dos conectivos, né, evitando repeti-los. Você precisa também garantir que você sabe, né, empregá-los e que não terão inadequações. E eu vou dizer para vocês que principalmente os conectivos adversativos, né, que dão ideias de oposição, são os campeões para que vocês, os campeões de emprego equivocado, inadequado. E a repetição. Se você repete palavras, repete conectivos, né, isso é avaliado na competência 4. Vamos a alguns exemplos, mas antes disso, um presentinho da área de redação para você. Essa é uma tabela que você vai usar para consultar. Eu sei que aqui deve estar bem ruim para você enxergar, não tem problema, porque esse material é de consulta, ou seja, você tem no seu slide.
Esse material uma tabela de uma que tem aqui, né, esse nomezinho pode parecer à toa para você, mas essa senhora já não é mais viva, que é Henredori Koch, é um dos maiores nomes da linguística textual. E nesse livro que ela escreve sobre escrever e argumentar, tem essa tabela com a indicação de alguns conectivos, alguns operadores argumentativos que você pode mobilizar em texto, beleza? Vamos para os exemplos de problemas que levam a desconto de nota na competência 4. Olha o que aconteceu nesse caso, que foi um problema na coesão sequencial. Se foi um problema na coesão sequencial, foi um problema na hora de progredir o texto, ou seja, na tentativa de ligar períodos para poder progredir o seu argumento, para poder ir para frente em relação à argumentação. Olha o que esse aluno diz. Ele fala aqui, o consumo de bebidas alcoólicas vem se tornando cada vez mais frequente e problemático entre os adolescentes e jovens adultos. No entanto, essa prática é considerada perigosa. Opa, a gente tem um problema aqui. Se o próprio aluno já disse que é problemático, então não existe uma relação de oposição, existe uma relação de constatação de que se esse consumo ele é frequente e problemático, dessa forma essa prática realmente é perigosa. Então, é um equívoco empregar aqui, é uma inadequação na hora de progredir esse texto, empregar o no entanto. Gabi, o que eu poderia fazer? Ou colocar um dessa forma, um conectivo que dê uma ideia de concluir as ideias e ir para frente nessas ideias, ou eu tiro o problemático aqui, aí o no entanto faria sentido. Tudo bem? Agora, olha o que acontece aqui, problemas um pouco mais refinados de competência 4. Todos eles foram questões que os alunos cometeram na hora de realizar a referenciação do texto. Como assim, Gabi? Olha só. Percebam que eu estou usando vários exemplos de uma proposta que eu trabalhei sobre o consumo de álcool entre adolescentes. E aí o aluno ele diz assim, que o consumo de álcool por adolescentes, né, no contexto brasileiro, tem aumentado drasticamente. Isso não é novidade. Em uma primeira instância de observação, as propagandas de bebidas alcoólicas são uma das causas do alcoolismo. Perceba que ele usou alcoolismo para retomar a ideia de consumo de álcool. Só que, veja, aqui é um equívoco, é um problema, porque alcoolismo não é um sinônimo de consumo de álcool. Não é porque esse jovem está consumindo álcool que necessariamente ele é alcoólatra ou que o problema é de alcoolismo. Então, aqui existe um referente que foi, ele na tentativa de evitar a repetição da palavra consumo, ele empregou um referente que não dava para retomar. Foi um problema na coesão do texto. Aqui também, aqui é um pouco mais sutil, mas também é um problema. Olha o que o aluno faz. Sendo assim, o uso do álcool acaba sendo entendido como um recurso social, ou seja, um meio. Então, ele diz que o álcool é um recurso, é uma forma, né, um meio que permite mais interação e convívios, principalmente na adolescência. Ou seja, um indivíduo consciente ou não dessa pressão. Como que eu posso retomar o que eu disse antes como pressão social se eu não falei de pressão social? O que eu poderia fazer aqui é usar, ou seja, o indivíduo consciente ou não desse processo, desse recurso, desse meio, era melhor ele usar o pronome mais um substantivo retomando o recurso ou meio do que falar de pressão, que é algo que não foi o que ele disse antes. Então, ao fazer essa retomada desse referente, ele comete um problema, né? É aquele momento em que o corretor ia puxar uma seta aqui na correção do seu texto, ou pela plataforma do P+, que o corretor vai deixar, né, um sublinhado mostrando que pressão é essa? Você não disse sobre isso antes. E aí o aluno vai falar assim, mas eu estava tentando. Opa, mas você tentou, mas veja que não é uma retomada que funcionou. Outra coisa que acontece, repetições, olha que bonitinho o paralelismo que a gente fez aqui, repetições de palavras, repetições de recursos. Veja que esse aluno, ele usou, né, abusou, na verdade, dessa estrutura acaba fazendo com que também, vocês usam muito. E também de recursos, como o até mesmo. E aí ele perde nota na C4 devido a essas repetições. Lembra que a gente falou que na C4 a gente avalia a repetição, beleza? Bom, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, sobre C1 e C4, eu vou propor um exercício para vocês. No material que vocês têm da aula, tem esse parágrafo reproduzido.
que eu vou pedir? É um parágrafo que foi escrito pelo pessoal da equipe de redação aqui do Poliedro e é um parágrafo que está mandando bem na competência 4. Mas eu gostaria que você identificasse os recursos que foram utilizados para garantir a coesão do texto. Ou seja, para tentar evitar repetição, quais foram as estratégias utilizadas? Para poder fazer a retomada, que estratégias foram utilizadas? Para dar sequência no texto, quais foram as estratégias utilizadas? Minha dica, agora é hora de você pausar o vídeo, tenta fazer a atividade que eu estou propondo de análise desses recursos. Depois que você tentar analisar, aí você volta para conferir o gabarito. Gabi, como assim analisar? Muito amplo esse verbo. Dica, sublinhe os recursos coesivos empregados. Destaque os momentos em que de forma evidente foi empregado recurso de coesão sequencial, lexical, enfim. Não precisa nomear, mas identifique para que a gente possa conversar. Tudo bem? Deu a pausa? Agora vamos voltar. Olha só. Quando a gente analisa esse texto, veja, eu estou chamando a atenção para alguns desses recursos que ele usou nesse parágrafo. Aqui em vermelho, perceba que são empregos de operadores argumentativos. Então, aqui, até se eu fosse meu aluno, até iria reclamar e colocaria nesse contexto, mas que contexto? Nesse contexto histórico, nesse contexto global, nesse contexto científico. É sempre importante também essas palavras nesse sentido, nesse contexto, você especificar que contexto é esse, né? Assim, quando você usa, por exemplo, além disso o quê? Além de tal coisas, porque aí você deixa evidente para o seu leitor a que você se refere. Veja que nesses, o que está em vermelho são operadores que foram utilizados para indicar, olha, que essa ação acontece enquanto a outra acontece. Aqui para dar a ideia de exemplificação. O logo aqui no final, né, a gente tem uma expectativa de no final do parágrafo argumentativo encontrar esse conectivo de conclusão, porque ele indica a finalização da sua ideia, a finalização do seu argumento. Olha o que aconteceu também nesse texto. Ele está falando sobre crianças, né? Uma sociedade racista forma crianças racistas. E para evitar, né, a repetição de crianças, porque o tema do texto, na verdade, é o apartheid social, essa criança, a gente está falando sobre questão do racismo, então o tema não é criança, então não tem por que repetir a palavra criança. Olha as estratégias, né, que ele cria para se referenciar a criança sem precisar repetir, né, a palavra em si. Ele usa o pronome, usa aqui criadas, usa o verbo, né? E pela concordância. Lembra que o particípio, né? Essa coisa meio doida, que ele é verbo, mas ele também é adjetiva, né? Que eu estou me referindo a elas pelo gênero, pelo número, né? Então, quando eu leio o feminino e o plural, eu sei que se refere a crianças. Ficou meio estranho isso, mas desculpem, vamos voltar. Ele se refere a crianças como pessoas, né? Então, são estratégias que foram empregadas aqui para criar uma linha de referente. É como se fosse um campo semântico da palavra crianças com estratégias diferentes para se referir a ela e evitar a repetição. E da mesma forma que ele utiliza também expressões de referenciação para retomar algo que foi dito antes. Olha, esse processo, que processo de uma sociedade racista, tender a formar crianças que são racistas. Esse fenômeno que foi todo ele exemplificado aqui através de um teste. Então, essas estratégias, elas são efetivas, eficientes para garantir a progressão do texto e a coesão. Eu espero que você tenha entendido que coesão não são apenas conectivos. A coesão é todo recurso, todo mecanismo linguístico que você emprega no seu texto para garantir a sequenciação, e aí os operadores argumentativos são essenciais, lembrando que você precisa amarrar os parágrafos do seu texto, então o primeiro para o segundo para o terceiro, do segundo para o terceiro sempre funciona usar um AD+, que é um conectivo de adição, porque você está somando argumentos, do terceiro para o quarto usar um conectivo de conclusão, dessa forma, portanto, porque você está encerrando as ideias, e também dentro do parágrafo. E usar também estratégias para evitar repetições, para que você possa fazer referências, para antecipar. O bom é que eu acho que um avião está passando por aqui, gente. Faz parte. Bom,
Olha só, e continuando, e para a gente finalizar, uma ideia. Olha só, uma dica para a gente encerrar o nosso vídeo. Você pode sempre substituir o uso de isso pelo pronome esse mais um sinônimo daquilo que você queria dizer ou um substantivo. Essa é uma dica final para a gente falar e para a gente pensar sobre coesão. Usem operadores argumentativos, tem uma tabela para que você possa consultar. Existem agora outras referências para você entender o que é avaliado em coesão e, mais importante, não se esqueça de colocar em prática todas as dicas que eu dei no vídeo de hoje, tanto da competência 1 quanto da competência 4, fazendo a proposta que nós deixamos para você sobre a disseminação da violência urbana na sociedade brasileira. Tudo bem? Bom texto, bons estudos e um beijo, encontro você nos próximos vídeos.